Graça e paz, querido. Mais um domingo estamos juntos para a honra e glória do nome do Senhor. Essa semana eu creio que o Senhor vai estar falando conosco. Eu creio que o Senhor vai ministrar aos nossos corações. Eu creio que algo novo tem da parte de Deus para as nossas vidas. Sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Nova Jerusalém da Taquara. E vão ficar juntinho até as 11 horas de hoje. Vou tentar terminar às 11 em ponto, mas se eu passar pelo menos 10 minutinhos, você segura aí, não me abandona não, tá? Vamos orar nesse momento? Vamos falar com Deus nessa hora? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã. Muito obrigado, Espírito Santo, porque estamos vivos, Senhor. Muito obrigado pelos livramentos visíveis e invisíveis. Muito obrigado pelo teu agir, pelo teu carinho, pelo teu cuidado para com a tua igreja, para com o teu povo, para com a nossa nação, Senhor. Cuidado também para com a humanidade, Deus. Muito obrigado por todas estas coisas. Não temos palavras para te agradecer. Pai, colocamos diante de ti agora as famílias, Senhor. Visita cada lar nesse momento. Famílias que nesse momento precisam de uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, Senhor. Uma palavra de afago, Deus. Vai de encontro a estas famílias agora. Senhor, vai agora também nos leitos dos hospitais, Senhor. Vai agora para aqueles que estão precisando de um socorro agora. Deus, envia os teus anjos, Senhor, nesse momento. Visita, Senhor Jesus, a vida de cada ser humano agora. Pai, visita também povos indígenas, Senhor, tem misericórdia. Visita, Senhor, outras nações que agora precisam de Ti, tem misericórdia, Pai. Vai agora com a Tua mão de poder. Os nossos irmãos que estão no trabalho, Senhor, neste momento, Senhor, dá a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a vida de cada um. Muito obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome para dividirmos as nossas experiências e aprendermos com a Tua palavra. Abençoa as nossas vidas, abençoa as nossas mentes, os nossos corações, que possamos estar com corações e mentes abertos nesta lição para compreender mais de Ti, Senhor. Muito obrigado por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Nessa manhã abençoada, tia Wanda, paz, tia Vandinha, tia Sandra, graças a Deus, a paz. Quero dar parabéns porque hoje é o dia dos avós. Ó que delícia! Vovô, vovó, é dos avós, né, amor? Avós em geral. Vovô e vovó, parabéns para vocês. Parabéns pro vovô e pra vovó que deseducam os netos, porque os pais educam e os avós deseducam. É isso que dizem, tá? Eu não sei se é por aí, não. A minha mãe fazia bastante vontade do Miguel, né? O pastor Tadeu às vezes ficava assim, tenso, mas fazia. A tia Alcilene. Tia Alcilene é uma avózona, né? Tia Alcilene, glória a Deus. Tia Sandra é incomparável. Tia Sandra é vozona, é tiazona, entendeu? E dia dos avós, pastor Jorge também é um vovô, né? Pastor Bruno, o vovô. Pastor não ainda não é pastor. Manelzinho, ó, tô profetizando, Manel. Vovô Manel também, que não é fácil. Vovô Manel, que é uma bênção. Vovó Wanda, que é uma bênção, entendeu? Então, para todas as avós, para todos os vovôs, parabéns pelo dia de hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês continuem mimando muito todos os netinhos, porque os netinhos merecem. Amém? Vamos lá. E agora a gente vai para a palavra de Deus. Ó, pastor Jorge disse que eu sou avô educador. Pronto. Pastor Jorge agora é do Ministério da Educação. Pastor educador. Angélica, paz, Angélica, que Deus abençoe a sua vida. Vamos lá. Hoje a gente vai estar falando de um tema muito interessante. Essa lição desse domingo, ela serviu muito de experiência para a nossa vida. Nossa vida, eu digo, a minha do Cadu. Essa lição é basicamente um testemunho para a nossa vida. Porque foi nessa semana, a gente passou por uma prova nessa semana, e através
do que Deus mostrou pra gente também suscitou essa lição. Essa lição, a gente vai falar nessa manhã sobre o despertar das oportunidades. Amém, querido? A gente está no Insta também já? Estamos com a Dani já no Insta? Dani, que Deus abençoe. Quem tiver no Insta também junto com a Dani, que Deus abençoe. A gente vai estar falando nessa manhã, então vamos voltar aqui, sobre o despertar para as oportunidades. E isso é muito interessante no reino espiritual e é muito importante, porque nesse despertar para as oportunidades que Deus coloca na vida do cristão, nós abrimos um leque de um item muito importante sobre discernimento espiritual. Estarmos atentos, discernir, né, o momento em que Deus dá a oportunidade e não perdermos essa oportunidade. Então, no final a gente vai estar falando sobre o nosso testemunho sobre isso, e essa lição se encaixou na nossa vida. É por isso que quando a gente vai ministrar uma lição, ou quando a gente vai ministrar uma pregação, por isso que é tão importante nós trazermos as nossas experiências para poder passar junto com vocês, queridos. Porque para vocês poderem compreender o seguinte: aqui a gente não ensina porque é bonito ou porque nós queremos ensinar. Não. Primeiro, nós recebemos na nossa vida. Deus ministra na nossa vida para que essa ministração seja um aprendizado, para que a gente possa transmitir a outros. E a gente está tendo essa oportunidade hoje, tanto eu quanto o Cadu, de transmitir esse aprendizado de Deus. A gente discernir as oportunidades, por menor que seja. Por menor que sejam as oportunidades que Deus coloca na sua vida, tá? Independente se é uma oportunidade, se é uma porta muito grande ou uma porta muito pequena, não existe isso para Deus. Não existe um milagre muito grande ou um milagre muito pequeno. Para Deus, milagre é milagre e acabou. Amém, queridos? Milagre é milagre e acabou. Oportunidade que Deus coloca na nossa vida é oportunidade. Agarra essa oportunidade. E para isso a gente vai trabalhar também juntamente com discernimento espiritual. Amém? Pastora Liliane, a paz. Pastor Tadeu, a paz. Tia Leila, a paz, tia Leila. Eu amo muito a senhora, tia Loura bonita, tá? E vamos lá. Uma pergunta que a gente quer fazer hoje para você. Você alguma vez já discerniu que perdeu uma oportunidade que Deus tinha colocado diante de você? Se você está assistindo essa aula dessa manhã, coloca aqui, porque eu vou ser sincero, eu já perdi muitas vezes oportunidades que Deus colocou e deixei passar. Se você compartilha comigo dessa situação, coloca um amém aqui, que a gente vai hoje aprender a estar sempre ligado para não perder mais as oportunidades, tá? Abra sua Bíblia lá no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 10. Vamos lá, para Marcos, capítulo 10. Marcos, Evangelho, Novo Testamento, tá? Fresquinho, Novo Testamento. Para você que está aprendendo a manusear a Bíblia agora, Marcos é logo depois de Mateus, tá, querido? Novo Testamento, logo depois de Mateus, capítulo 10. Vamos lá. E essa passagem bíblica a gente já conhece, muitos conhecem. Se você que está aprendendo a manusear a palavra de Deus agora, é uma passagem que eu tenho certeza que você já ouviu falar e a gente vai discorrer sobre isso nessa manhã. Vamos lá. Todos os dias perdemos muitas oportunidades. Ainda não entrei na Bíblia, tá? Tô fazendo a introdução, queridos. Todos os dias perdemos muitas oportunidades e às vezes nem percebemos. Você já notou isso? Todos os dias perdemos muitas oportunidades e muitas vezes nem percebemos. Perdemos por falta de interesse, por falta de entendimento e ainda outras por falta de esforço. E aí eu abro um parêntese também, muitas vezes por falta de discernimento. Então a gente, todos os dias, se a gente não estiver ligado com o Senhor, é compreensível, porque é da nossa natureza, não dá para ficar ligado 24 horas do dia. Eu concordo com você, mas a gente consegue perceber, sabe, pela misericórdia de Deus,
que muitas vezes a gente não consegue alcançar alguma coisa e aí eu vou estender a tenda. Não, às vezes ela não está só resumida no âmbito espiritual, mas também no âmbito profissional, tá? No âmbito particular, no âmbito sentimental, porque não nos esforçamos como deveríamos, porque não temos o interesse que deveríamos ter, às vezes por falta de entendimento, e aí a gente tem que se esforçar para buscar entendimento, para estudar, para tentar compreender, e também muitas vezes por falta de discernimento, porque Deus muitas vezes coloca oportunidade na nossa vida. Deus às vezes vai colocar a oportunidade até mesmo no teu colo, e por falta de discernimento ou por falta de esforço a gente não consegue enxergar isso. E o cristão é muito importante para a gente saber, para a gente ter essa percepção, sabendo o seguinte: na vida do crente nada vem de maneira fácil. Amém, queridos? Nada vem de maneira fácil. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o reino de Deus é tomado por esforço. Eu gostei dessa luzinha aqui, essa luz. Gente, eu tô chique. Meu marido arrumou uma luzinha aqui que eu fico olhando pra ela, tô me sentindo assim na tela do cinema. Tô chique. Voltando aqui pra lição. Você já riu comigo agora, né? Voltando aqui pra lição. Muitas vezes Deus coloca uma oportunidade na nossa frente e a gente não percebe por falta de esforço, porque o reino de Deus é tomado por esforço. A Bíblia nos leva a sair da nossa zona de conforto, para que nós possamos alcançar algo grande. A Bíblia vai dizer que Deus nos faz caminhar altaneiramente. Deus nos faz caminhar altaneiramente, é fato. Mas para que isso aconteça, é necessário que cada um de nós, eu e você, como igreja do Senhor, a gente comece a nos esforçar em absolutamente todas as áreas da nossa vida para que possamos caminhar altaneiramente. Sabe, não tem como você passar num concurso se você não se esforçar para estudar. Muitas vezes o ímpio está estudando, o ímpio está se esforçando, o ímpio estuda 7 dias na semana, ele estuda 12 horas, ou às vezes 7 horas por dia para poder passar por aquele concurso. E não é porque você é um cristão, servo de Deus, mas que fica em casa sem fazer o mesmo esforço, sem estudar, Deus vai dar a vaga para você e não vai dar para o ímpio. Deus não vai fazer isso, porque Deus é justiça, queridos. Deus é justo. Deus quer ver o esforço. E a prova disso foi o próprio Senhor Jesus. Jesus, quando ele veio à terra, houve em todo o tempo, 3 anos de pregação, esse plano de salvação, houve um esforço da parte de Deus. Ele sai do céu, ele se faz homem, vem habitar num corpo humano, ele pregando, ensinando, realizando milagres a pé. Não tinha internet, não tinha microfone, não tinha a facilidade de locomoção que nós temos hoje, não tinha ônibus, não tinha carro das 4 rodas elétrico com direção hidráulica, combustível, ar-condicionado, não tinha nada disso. Era na rua, era no monte, era andando, era com poeira, sabe? Sandália empoeirada, a roupa usada com bastante tempo. Aí vem a parte do sacrifício, do Gólgota, e todo aquele esforço do Senhor, sabe? E todo aquele amor de Deus para com a humanidade. E vai para a cruz, e lá na cruz sofre mais dores, mais escárnios, mais humilhações. Se Jesus se esforçou por cada um de nós, é um momento de nós também compreendermos que nós temos que nos esforçar e aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. E aí, a gente vê lá, amor, você já abriu aí Marcos 10? Lê pra gente, por favor, Marcos 10, do verso 46 ao verso 52. E agora a gente entra na lição. Marcos 10, verso 46 a 52. Lê aí, por favor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos,
e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Esse texto, ele fala de Bartimeu, um cego que estava acostumado a pedir a esmola. E quando eu estou usando a Bíblia na versão corrigida, e eu estava lendo em outras versões bíblicas, e aí eu fiz até uma anotação para a gente começar a compreender. Mas o que eu vou falar aqui, porque muitos, quando falam de Bartimeu, falam do milagre que Deus opera na vida de Bartimeu. Mas a gente vai ver essa passagem bíblica nessa manhã sobre uma outra perspectiva. Nós vamos falar hoje sobre Bartimeu, sobre a oportunidade que se coloca, que se apresenta na vida de Bartimeu. A mesma oportunidade que muitas vezes se apresenta diante das nossas vidas todos os dias e nós não percebemos, tá? Diz o texto, esse texto fala de Bartimeu, um cego que estava acostumado a pedir esmola. Presta atenção, Bartimeu já estava acostumado a pedir esmola. Bartimeu já estava acostumado com aquela situação. Ficar sentado na porta da cidade era a zona de conforto de Bartimeu. Ele já se adaptou àquilo. A Bíblia vai acostumado a pedir esmola. Diz o texto que o lugar onde ele diariamente pedia esmola era à beira do caminho, na entrada e saída da cidade de Jericó. Quando você for estudar mais profundamente em outras versões, você vai ver isso teologicamente. Ele ficava na entrada e saída, ou seja, entrada e saída. Então a gente percebe que tinha o mesmo lugar de entrada era o mesmo lugar de saída. Ele ficava ali sentado na entrada da cidade pedindo esmola. Muito bem, é a zona de conforto de Bartimeu ali. Quando Jesus entrou na cidade, por algum motivo, Bartimeu, quando Jesus entra na cidade, por algum motivo, Bartimeu não aproveitou a oportunidade. Jesus entrou na cidade de Jericó, Bartimeu não aproveitou a oportunidade, tá? Mas a Bíblia vai dizer aqui, depois foram para Jericó e saindo ele, então Jesus entra na cidade e quando Jesus sai da cidade, Bartimeu desperta, Bartimeu acorda, Bartimeu começa a ouvir. A Bíblia vai dizer que ele está começando a ouvir: Jesus está vindo, Jesus está vindo, Jesus está saindo, Jesus está saindo. Mas se a gente for, e a palavra é revelada, como diz o nosso pastor Tadeu, se a gente for compreender, poxa, para Jesus sair, Jesus teve que entrar. Na entrada, Bartimeu não se ligou que Jesus tinha entrado na cidade. Bartimeu ainda não tinha se ligado. Olha só como é que a gente tem que ficar atento às oportunidades, queridos. Mas aí Jesus começa a sair da cidade. Tia Lídia, a paz, tia Lídia, Deus abençoe. Eliane, Deus abençoe. Manelzinho, acabei de falar de você, Manelzinho, que Deus abençoe. Gladys, meu amor, que Deus abençoe a tua vida, Gladys. Então, o Senhor, vamos voltar aqui, voltando ao foco. O Senhor Jesus, ele sai da cidade. Mas quando Jesus estava saindo, Bartimeu, ouvindo que Jesus estava saindo da cidade, ele não perdeu a oportunidade e conseguiu o que precisava. Preste atenção, Jesus saindo da cidade.
Bartimeu já estava acostumado a pedir esmola. Peraí, eu quero sair dessa vida. Essa vida não é para mim. Eu não quero continuar cego. Eu não quero continuar pedindo esmola. Eu quero mais. E Jesus está passando. Jesus naquela época já era uma referência. Jesus era uma referência de quê? Jesus era uma referência de salvação. Jesus era referência de milagre. Jesus era referência de cura. Jesus era referência de perdão. Jesus era referência de que, poxa, é um mestre, é um rabi, como falavam. Mestre era um rabi. O mestre, ele anda no meio do povo. O mestre, ele come feijão com arroz junto comigo. O mestre gosta de ovo estrelado como eu. O mestre vai sentar e vai conversar comigo. Mas a multidão se aglomerava em volta de Jesus, mas eu não vou deixar que as dificuldades atrapalhem de eu receber a minha bênção ou de eu tomar posse da minha oportunidade, porque dificuldade vai existir sempre. Eu não posso ter medo de tentar conseguir a bênção que Deus tem preparado para mim. Eu não quero mais continuar nesta situação que eu me encontro. Foi o que lendo, o que a gente pode perceber é o seguinte: Bartimeu nesse momento toma uma atitude. Eu vou virar a chave da minha vida, mas vai ser agora. Ah, como é que você pode falar aí? Ou como é que você pode provar isso, Paty? Eu provo, porque a Bíblia vai dizer que ele começa a gritar, ele começa a chamar. E quando Jesus manda os discípulos irem lá e chamá-lo, a Bíblia diz que ele dá um salto. Opa, é agora. Mas é agora mesmo. Eu não vou nem devagar, eu vou correndo. A oportunidade chegou. E é meu momento de virar agora a minha vida, de dar uma guinada na minha vida. Então a gente vai ver aqui, eu anotei aqui, ó. Quando Jesus entrou na cidade, por algum motivo, Bartimeu não aproveitou essa oportunidade, como a gente já tinha falado. Mas quando Jesus estava saindo, Bartimeu não perdeu e conseguiu o que queria. Bartimeu, um homem cego, sem perspectiva nenhuma na vida, a não ser ficar sentado na porta da cidade pedindo esmola. Mas um dia esse homem cego tem uma oportunidade e toma uma atitude. Essa atitude foi capaz de transformar por completo a vida de Bartimeu. A Bíblia diz que ele deu um salto e colocou-se de pé. Você pode entender isso, querido? Isso está descrito lá. Amor, me ajuda aí, por favor. Qual é o verso que... aqui, verso 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo. Olha só, até quem não acreditava, quem mandava ele calar a boca, depois que viu que Bartimeu, a atitude de Bartimeu, sabe? A vontade de receber a bênção, a fé de Bartimeu, entendeu? O ânimo de Bartimeu em pegar aquela oportunidade. Você, olha só, tem bom ânimo, levanta que o mestre mandou te chamar. Queridos, na nossa vida tem que espiritual, na nossa vida profissional, no nosso âmbito particular, a gente tem que ter a mesma atitude de Bartimeu. Não pode deixar as oportunidades que Deus coloca na nossa vida, elas passarem. Não deixa a oportunidade de Deus passar na sua vida. Se Deus está passando e está abrindo as portas, está te dando uma oportunidade de você crescer espiritualmente, está te dando uma oportunidade de você desenvolver o teu ministério, está te dando uma oportunidade de você desfrutar agora de algo sobrenatural da parte de Deus. Não deixe essa oportunidade passar. Faça como Bartimeu, dê um salto, faça o seu diferencial. Nesse momento de pandemia, essa oportunidade que nós estamos tendo de estar usando essa tecnologia para poder divulgar a palavra de Deus. A sua igreja, graças a Deus, está usando essa tecnologia para a divulgação da palavra de Deus. Deus está dando oportunidade. Deus está dando oportunidade a líderes de departamento de divulgar a palavra de Deus. Não deixe o seu ministério parado. Deus está dando oportunidade. Faça igual Bartimeu, dê um salto. Vou aproveitar essa oportunidade agora. Vou conversar com o meu pastor. Pastor, me ajuda aqui. Senta comigo. Como é que a gente pode fazer para botar esse ministério aqui para andar, meu pastor? É a oportunidade que Deus está dando nesse momento
crescimento, querido. Oportunidade da gente desenvolver, oportunidade da gente crescer, oportunidade da gente evoluir. E muitas vezes a gente fica parado na nossa zona de conforto. Porque às vezes é mais fácil ficar sentado no sofá. Às vezes é mais fácil ficar na frente de uma televisão. Às vezes é mais fácil você perder hora lá no Zap, ou no Facebook, ou no Instagram, do que começar a trabalhar e aproveitar as oportunidades que Deus coloca diante de cada um de nós, para a gente poder virar a chave. Sabe, aqui Bartimeu mudou a história da vida dele. Com essa atitude, Bartimeu deixou de ser um cego, deixou de viver sentado à porta de uma cidade, deixou de ser um pedinte, queridos. E começou a ser um cidadão. Eu creio que depois desse dia, Bartimeu passa a ter RG e CPF. Ih, peraí que tá fazendo barulho aqui, a aliança que bateu no vidro da mesa. Faz esse barulho, né? A partir desse dia, sabe, Bartimeu começa a ter RG e CPF. Certidão de nascimento ele já devia ter, mas como era um pedinte, sabe, era um morador de rua, vivia à beira do caminho, nem tinha esse documento de certidão. Mas depois disso, não. Depois disso, esse homem... Por quê? Porque ele tinha uma deficiência física, e a gente já estudou isso lá, o pastor Tadeu já ensinou isso em culto de imersão, como os deficientes físicos eram tidos na cidade como amaldiçoados. Quem pecou? Esse homem ou seus pais para que ele seja cego de nascença? Que faziam uma pergunta. Então, Bartimeu era colocado o quê? Ele era colocado de lado no meio da sociedade. Ele era um excluído. Aliás, Bartimeu era invisível. Ele era invisível. A gente olhava e via um pedinte. E a gente olhava e via um homem cego. E quando esse homem cego toma uma atitude, preste atenção numa coisa, a parte de Deus ele já fez. Nós é que temos que fazer a nossa. Deu para você compreender isso? Jesus já tinha entrado na cidade. Bartimeu, eu estou entrando. Agora é você que tem que se esforçar. Jesus entra na cidade. Bartimeu não vira a chave. Quando Jesus sai da cidade, Bartimeu, o milagre passou, o dono do milagre passou por mim, eu não percebi. Mas agora ele está passando de novo. E eu não vou deixar ele passar sem segurar minha bênção. Sabe, queridos? Às vezes a bênção de Deus passa e você não segura. Nós não seguramos. Eu não estou falando só você, não. Eu me encaixo também. A gente às vezes não compreende isso. Tem algum comentário? Não, por enquanto não. A gente precisa compreender isso, sabe? As oportunidades que Deus coloca. E aí, eu continuo vendo aqui. Peraí que travou aqui. Achei. Destravei. Na maioria das vezes, o que precisamos ter é discernimento e atitude para não perdermos a oportunidade. Discernimento e atitude trabalham juntos. Sabe, queridos? E no âmbito espiritual, a Bíblia vai dizer que o homem espiritual, ele discerne tudo e de ninguém é discernido. Discernimento e atitude são o que muitas vezes a gente precisa para a gente poder despertar, tá? Aqui a gente vê que Bartimeu saiu da prostração. Muitas vezes a gente se encontra prostrado espiritualmente. Às vezes a gente se prostra na fé do nosso irmão. A gente se prostra na fé do nosso pastor. A gente se prostra na fé de terceiros. A gente passa a terceirizar a culpa. Quando, na verdade, a atitude tem que ser nossa, sabe? A mudança que vem de dentro para fora, mas a gente precisa querer essa mudança, sabe? Querer pegar essa oportunidade para crescer a cada dia. Aí aqui a gente abre um parêntese, que horas tem? São 10h29. Quando for 10h40 me avisa, por favor. E aí a gente abre um parêntese aqui, e essa lição de hoje a gente está falando isso justamente por causa disso.
Às vezes você congrega numa igreja onde você tem um acesso com o seu pastor, onde você tem acesso à liderança da igreja, onde você pode desfrutar de dividir experiências, onde você tem oportunidade de crescer espiritualmente, mas você está prostrado, mas você está parado, mas você está estacionado, e aí você começa a terceirizar, você começa a dizer que você está assim porque você não tem oportunidade, você começa a dizer que você não pode fazer nada porque você não sabe mexer no celular, você não pode fazer nada porque você não tem quem te ajude, você começa a terceirizar e você não pega as oportunidades. Pega a oportunidade, sabe? A gente não tem condições, mas a gente vai buscar, a gente está aqui para te ajudar, a gente vai tentar, sabe? A gente tem que tentar, tem que ter alguma atitude. Ah, por que você está falando isso, Paty? Porque é o tempo de Deus, a gente está vivendo um tempo muito especial da parte de Deus. Estamos nesse tempo de pandemia que a gente tem vivido, está sendo difícil. Eu acho que nunca foi tão difícil e nunca foi tão desejado receber o abraço de alguém. Não é verdade? Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo é que a gente reconhece o valor de um abraço. É que a gente valoriza o valor de um beijo. É que a gente valoriza sabe, a importância de estar junto. Às vezes só para colocar a cabeça no colo e alguém ficar fazendo cafuné na tua cabeça. Você não tem, muitas pessoas infelizmente não estão tendo isso. Nós estamos vivendo isolados e agora está começando a flexibilizar, mas não está flexibilizando tanto. Eu, infelizmente, não sei quando eu vou estar no Rio de Janeiro para rever meus irmãos, para rever minha igreja, sabe? Para dar um beijo no meu pastor. Eu ainda não pude abraçar e beijar o meu sobrinho recém-nascido. Então, a gente tem que aprender com essas pequenas coisas como é importante aproveitar as oportunidades que Deus coloca na nossa vida. E isso é muito importante, querido. E é só na provação, e é só no aperto que a gente começa a valorizar essas oportunidades. São pequenos gestos, pequenas coisas que a gente começa a dar valor hoje, depois que Deus nos leva para esse momento de luta, para esse momento de provação. Nós estávamos aqui em casa, e aí vem a parte do testemunho, rapidamente para a gente poder chegar na outra parte da lição. Nós estávamos aqui em casa, e toda casa tem aquele quartinho da bagunça, né? Tem o chamado quartinho da bagunça. É um testemunho rápido. E eu tava conversando com o Cadu e a gente falou assim, poxa, a gente precisa de uma estante para encaixar. Porque a gente encaixando aquela estante ali naquele espaço que a gente tem, eu consigo organizar tudo e acaba essa bagunça aqui e a gente tem onde organizar as coisas da empresa. Que eu tenho o Doce de Mãe, é uma empresa da gente. E a gente começa a organizar as coisas da empresa. E aquilo estava me incomodando. E eu falava assim, poxa, mas é muito caro. Eu falava, olha só o que a gente pensava. Aí o Cadu falou, a estante às vezes é cara, amor, agora não dá. O dinheiro tá apertado. E realmente não dá. E aí eu falei assim, não, mas vamos fazer uma pesquisa de mercado. Olha só, a gente conversando em casa, na sexta-feira. A gente conversando em casa. Vamos fazer uma pesquisa de mercado. Aí a gente fez uma lista. Tenta fazer isso na sua casa. A gente fez a lista de pendências aqui em casa. A gente fez uma lista, colocou tudo que está pendente, que a gente precisa organizar. Tanto no âmbito espiritual, quanto no âmbito material. Vamos botar a lista de pendência. E apresentar diante de Deus. E pedir a Deus a oportunidade de organizar. Porque se está desorganizado, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. E muitas vezes Deus colocou a oportunidade e a gente não viu. Vamos colocar isso diante de Deus. Irmãos, ontem depois do almoço, na hora da tarde, saiu eu e Cadu para a gente fazer pesquisa de preço. Na lista que a gente precisava fazer pesquisa. Fomos na loja 1. A loja 1 estava muito cheia. Tinha uma fila enorme para a gente poder entrar. Bom, aqui nessa loja não dá para entrar. A loja está muito cheia. Vamos na loja 2.
Mas na loja 2 os preços são muito maiores, porque a loja 1 os preços são mais acessíveis. Mas vamos assim mesmo, na loja 2. Aí o Cadu, ligado com Deus, falou, vamos, a gente já tá aqui na rua, vamos logo, amor, vamos lá. Ele ligadaço, né? Ele ligadaço. Pau pra toda a obra. Vamos lá, fomos pra loja 2. Chegamos lá, realmente a loja 2, pelos preços serem mais caros, realmente estava mais vazio. Então, a gente entrou na loja, a gente começou a pesquisar. E a gente com a listinha na mão, a gente foi para ver preço. E tá na listinha na mão. Irmãos, de repente a gente olhou para uma estante e a gente falou assim, cabe no espaço que a gente precisava. A gente olhou para a estante e falou, essa estante cabe pra gente organizar. Vê as medidas aí, amor, que eu não entendo de medida. O homem das medidas aqui de casa é ele que mede tudo. Vamos lá. Aí ele falou assim, amor, ela dá direitinho no espaço que a gente tem. Aí eu falei assim, bom, agora vamos ver o preço, né? Vamos ver quanto é que tá. E procura preço daqui, procura preço dali. Não tava achando o preço. De repente a gente olhou pra cima, o preço tava dizendo oi pra gente, a gente não tinha olhado pra cima. A gente olhou pra cima, viu o preço. Irmãos, quando a gente olhou o preço, não era nem R$70 a estante. Olha só. Menos de R$70 a estante que a gente precisava. E a gente estava meses aqui em casa só reclamando porque precisava de uma estante para poder organizar as coisas e porque organizando aquilo ali a gente ia ter o quartinho arrumado. O que eu tô querendo dizer com isso? Uma atitude simples, sabe? De sair da prostração pode fazer com que você pegue a oportunidade que vai girar a chave da tua vida. Basta apenas a gente começar a ter atitude, sair da prostração. Ô, pastora Alessandra, que Deus abençoe. Basta apenas a gente ter atitude, sair da nossa prostração, sair da nossa zona de conforto. Gente, foi uma coisa simples. Pegar um papel, fazer uma listinha do que estava precisando, do que a gente precisa. Claro, a gente só conseguiu uma coisa até agora, mas a gente está glorificando a Deus por causa disso. Porque a gente viu uma coisa ali. Como é que Deus abençoa quando a gente coloca um propósito diante dele e quando a gente tem uma atitude de sair da nossa zona de conforto para fazer as coisas que Deus quer que nós façamos. Se na nossa vida secular Deus já opera dessa forma tão bonita, imagina no âmbito espiritual o que Deus é capaz de fazer. Quando Bartimeu saiu daquela prostração de ficar sentado à porta da cidade, o milagre veio na vida dele. E veio com força total, porque Jesus ainda chega para ele e ainda pergunta, olha só, o que queres que eu te faça? Muitas vezes nessa manhã Deus está diante de você e está falando, o que queres que eu te faça? A oportunidade está aí. Bartimeu não perdeu tempo. Bartimeu não ficou enfeitando pavão. Bartimeu chegou para Jesus e disse, Senhor, eu quero ver. É isso que eu preciso. Eu quero ver. Tu sabes o que eu preciso. O que eu preciso é ver. Seja completamente transparente com Deus naquilo que você necessita, para que você não perca as suas oportunidades. Aqui vai dizer... Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. Verso 47. Lê para mim, amor, por favor. Não sai dessa passagem bíblica, não. Verso 47. 10:47. Lê pra gente, por favor. Marcos. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, aqui eu abro esse parêntese para conversar com você sobre outra coisa. A Bíblia diz, e ouvindo que era Jesus de Nazaré. E ouvindo que era Jesus, aquela referência de homem, de enviado por Deus, aquela referência de homens que fazia milagre, que muitos achavam que ele era profeta, mas que Pedro recebe a revelação, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, e ouvindo Jesus, filho de Davi, passando por ali, Bartimeu foi
e se levantou daquela prostração. Muitas vezes nós nos preocupamos com tantas coisas e esquecemos de Jesus. Deu para você entender? Muitas vezes a gente se preocupa com muita coisa e se esquece de Jesus. E se esquece do que Jesus é capaz de fazer. E se esquece do que Jesus é capaz de transformar. E não olha para as oportunidades que Deus está nos dando mediante a toda essa situação que estamos vivendo. A gente esquece que Jesus, ele pode e faz grandes coisas naqueles que esperam e confiam nele. Se você não quer perder nenhuma oportunidade que Deus te dá, procure estar atento aos sinais de Deus. Entendeu isso, querido? Se você não quer perder as oportunidades que Deus coloca na sua vida, procure estar atento aos sinais de Deus. Deus coloca sinais. Deus começa, a colocar o farol lá, piscando, 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 para a gente poder entender. Bartimeu não prestou atenção nos sinais quando Jesus entrou na cidade. Aí a multidão começa a falar, e a Bíblia vai dizer o seguinte: ele ouviu. Caramba, eu estou ouvindo algo que eu não ouvi antes. Peraí, para tudo que está ao meu redor, porque eu estou ouvindo algo que eu não ouvi antes. Eu não ouvi esse homem entrar, mas eu estou ouvindo que ele está saindo. Essa é a minha oportunidade. Olha os sinais que Deus está botando na tua frente, querido. Preste atenção nos sinais de Deus, para que você não perca as oportunidades. Aqui, o que eu mais botei? Procure estar atento aos sinais e nos ensinos que Deus coloca. E aí eu pergunto mais uma vez para você, mediante isso que a gente está vivendo, será que muitas vezes nós não perdemos algumas oportunidades que Deus coloca na nossa frente? Que Deus fala conosco? Precisamos ter atitude, como Bartimeu teve no verso 47. A Bíblia diz que ele começou a gritar. Bartimeu passou uma vida inteira esmolando à beira do caminho. Mas quando tem a oportunidade, começa a gritar para que Jesus tenha misericórdia dele. Às vezes estamos acomodados com as situações que precisamos deixar. Muitas vezes estamos acomodados nessa situação e a gente não deixa essa situação. Sai dessa sua frustração. Sai dessa sua zona de conforto. Quer aproveitar as oportunidades que Deus te dá? Ouça Ele. Abra sua Bíblia lá no livro de Mateus 21, 22. Abra sua Bíblia aí, por favor. Livro de Mateus 21, 22. É a palavra que Deus nos dá para que possamos deixar a nossa zona de conforto, para que nós saiamos do nosso lugar de prostração, para que a gente comece a gritar espiritualmente. Leia, por favor, amor. Mateus 21, verso 22. E tudo que perdirdes na oração, crendo, o recebereis. Essa é a nossa oportunidade, queridos. Tudo que perdirdes na oração, crendo, recebereis. O Manelzinho está falando assim: se tivermos ligado, as bênçãos acontecem em nossas vidas. Tudo que pedirdes na oração, Mateus 21, 22. Tudo que pedirdes com fé, você vai receber. Tudo que você pedir. Então, querido, aproveita os sinais que Deus coloca na tua vida. Seja em qualquer área. Absolutamente qualquer área. Não perca a oportunidade de Deus. Muitas vezes você está assim: Senhor, como é que eu vou sustentar minha família? Como é que eu vou pagar as contas? E às vezes Deus coloca uma oportunidade e você deixa ela passar. Não perca, preste atenção nos sinais. Deus está dando os sinais. A Bíblia vai dizer que eu fui moço e agora sou velho e nunca vi um justo a mendigar o seu pão. Deus jamais abandona os seus filhos, mas Ele dá os sinais para que você compreenda que as oportunidades estão chegando e é necessário que a gente passe a se esforçar para receber de Deus o milagre. Deus coloca as oportunidades diante de nós todos os dias.
todos os dias. E nessa manhã desse domingo é o tempo que a gente tem de virar essa chave e mudar essa história. Hoje eu vou mudar essa história. Ah, mas eu já estou muito velha, eu já estou muito idoso para ver isso. Não interessa a sua idade. Deus não se liga em idade. Ele é o dono do tempo. Ele pode todas as coisas. A Bíblia diz, fui moço e hoje sou velho e nunca vi um justo a mendigar o pão. Não interessa a idade que você tem. Quando Deus te dá a oportunidade, pega essa oportunidade e vira a chave. Vira a chave, queridos. Amados, Deus está tratando com cada um de nós. Deus quer que tenhamos discernimento espiritual justamente para que os nossos olhos sejam abertos. Abertos. Discernindo tudo e de ninguém sendo discernido. Discernindo as portas que Deus abre e que muitas vezes você passou pela porta e não viu que ela estava aberta. E Deus abriu aquela porta para você, mas você, sabe, no seu dia a dia, você não conseguiu olhar aquela porta espiritual que Deus abriu para você, ou então aquela porta de escape que Deus abriu para você, você não olhou. Ou muitas vezes você olhou e não deu atenção para aquela porta. Ei, existem sinais de Deus para te levantar. Não perca esses sinais. A Bíblia vai dizer que Bartimeu deu um salto. Agora eu vou me levantar. E agora eu vou me levantar para nunca mais me prostrar. A Bíblia diz isso. Eu vou me levantar para nunca mais me prostrar. Foi a oportunidade que Bartimeu teve naquele momento. Porque eu conheço o sacerdote de Deus. A Bíblia vai dizer que perdeu a oportunidade. Você sabia disso? Existem sacerdotes de Deus que perderam a oportunidade. E a Bíblia também nos diz, no mesmo cenário em que o sacerdote, ele perde aquela oportunidade, ele ensina a um menino que iria se tornar sacerdote a compreender e ouvir a voz de Deus. Ah, isso está na Bíblia? Tá. Quando eu falo de Eli e quando eu falo de Samuel. E eu posso te provar isso biblicamente. Não faça como o sacerdote Eli, onde Deus mandou ele corrigir os seus filhos, dando uma oportunidade. Deus deu uma oportunidade, mas Eli não prestou atenção na oportunidade. E aí Deus leva Samuel. Ana, uma mulher de Deus, era estéril. Deus abençoa o ventre de Ana. E Ana gera Samuel e entrega Samuel para o serviço da casa do Senhor. E Samuel começa a trabalhar. E quem é o mentor dele? Eli. Eli é referência para Samuel. Mas Samuel tinha 12 anos, um garoto. Depois você lê essa história com calma. Samuel tinha... Pastor Jorge, daqui a pouco eu vou ler o comentário do senhor. Samuel tinha 12 anos, era um garoto. E aí Samuel está lá fazendo os seus serviços no templo, na escola de teologia, está lá na escola de profetas, fazendo o serviço dele. E a Bíblia vai dizer que quando Samuel ele vai descansar, ele ouve aquela voz chamando Samuel, Samuel, e ele vai até o profeta e diz, tu me chamaste? E o profeta diz, não lhe chamei. Então Samuel volta e está lá descansando, e ele ouve de novo aquela voz e ele retorna. E isso acontece com Samuel 3 vezes. Mas Eli, homem de Deus, sacerdote de Deus, que já tinha experiência com Deus, sabe? Já tinha experiência com Deus, discerne, epa, se não sou eu que estou chamando, e esse menino já veio aqui, alguém no sobrenatural quer falar com ele. Jeová quer falar com ele. Javé quer falar com ele. O Eterno quer falar com ele. Vem cá, Samuel. Da próxima vez que você ouvir essa voz, porque essa voz não é minha, essa voz não é sua, é uma voz sobrenatural. A próxima vez que você ouvir, porque o teu espírito já está se ligando com o Espírito de Deus. A próxima vez, Samuel, você diz o seguinte, fala, Senhor, porque o teu servo ouve.
E aí Samuel, que tem Eli como referência sacerdotal, como seu mestre, como seu rabi, Samuel volta e quando ele ouve o chamado, ele diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Você vai ver essa passagem bíblica lá no livro de Crônicas, 2 Crônicas, e você vai ver que Deus começa a falar com Samuel justamente o que Eli estava fazendo de errado. E quando Eli vai perguntar a Samuel o que Deus tinha falado com ele, Samuel ainda temendo, com aquele medo, como é que eu vou dizer para o meu professor, que eu que sou jovem, vou dizer para o meu professor que está me ensinando a caminhada, que ele está fazendo as coisas erradas, que não é assim que se faz. Eu estou aprendendo agora, como é que eu vou dizer para o meu professor? Como é que eu vou ensinar isso, meu professor? Eu sou pequenininho, eu sou o menor da casa. Mas aí Samuel chega, Eli chega para Samuel e pergunta a Samuel o que Deus tinha falado. E Samuel, cheio de temor de Deus, Samuel não perde a oportunidade e entrega para Eli o que Deus fala. E sabe qual é a resposta de Eli? Eli, em nenhum momento, ele diz que aquilo que Samuel entregou era mentira. Não, Eli reconhece o erro e diz que seja feito conforme a vontade de Deus. Depois você lê com calma essa passagem bíblica. Então Eli sabia que tinha alguma coisa realmente errada. E aquela era a oportunidade de Eli consertar as coisas. E infelizmente ele perdeu essa oportunidade, porque depois que você lê lá em 2 Crônicas, você vai ver sobre o nascimento do neto de Eli, você vai ver que os filhos de Eli morreram, que depois ele cai da cadeira com a notícia da morte dos seus filhos, porque era pesado, o seu físico era muito pesado e acaba quebrando o pescoço, e ali Eli falece, e nós vamos ver o nascimento, a sua nora, então que está grávida, quando o filho nasce, um nascimento de tristeza, é gerado com tristeza naquele momento, porque ela perde o marido, perde o sogro, é todo aquele cenário que foi colocado, que talvez se Eli tivesse pego a oportunidade de fazer o que Deus mandou ele fazer lá atrás, esse cenário não tivesse acontecido. E Deus avisou, Deus falou, Deus pega Samuel ainda garoto, para ajudar Eli a acordar para a oportunidade. Quantas vezes Deus tem usado pessoas, Deus tem usado vidas, Deus tem usado profetas para mostrar para você as oportunidades que Ele tem colocado na sua vida e você não tem atentado para isso, querido. Ao invés de ver se a pessoa tem experiência ou se não tem experiência, se fala bem ou se não fala bem, não olhe para essas coisas. Olhe apenas para os sinais de Deus. Eli não conseguiu ver os sinais que Deus estava fazendo para poder colocar a família dele no prumo. Deus joga sinais para que a gente não perca as oportunidades. Leia o comentário do pastor Jorge, por favor, senão eu vou acabar perdendo. Tem vários comentários aqui. Começar do pastor Jorge, que ele disse, o versículo 15 do 1 Coríntios 2. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Amém. 1 Coríntios 2, versículo 15. É isso que a gente está falando aqui. Diaconisa Sandra, o que ela falou? Ela falou que quem não tem discernimento fica cego para os sinais de Deus. E a Gládia Aguiar falou que não deu atenção porque estava disperso. Exato. Foi durante como você estava falando aí, no caso, né? Então, a gente está vendo, a gente está dividindo aqui esses comentários aqui, vê se no Insta tem alguma coisa depois, por favor. E a gente glorifica a Deus pela vida de vocês, que por estar participando. Que horas tem? Eu não posso passar. 10h53. E a gente glorifica a Deus, e a gente vai ter que ter a parte 2 dessa lição, porque existem outros profetas de Deus que pegaram a oportunidade. A gente vai estar falando de Salomão, a gente vai estar falando de Baruque. Quem não conhece Baruque? A gente vai estar falando de Salomão, a gente vai estar falando de Baruque, a gente vai estar falando de Filemão, que pegou a oportunidade também de perdoar e de receber aquele rapaz que antes
tinha feito tanto mal, mas que agora virou também a chave da sua vida. A gente vai estar falando de Paulo, a gente vai estar falando de Oséias, que Deus faz com que ele case com uma prostituta. Então são exemplos de oportunidades que Deus vai colocando. A gente vai estar falando sobre Israel, a nação israelita, oportunidades de virar a chave, e que a gente tem que ficar ligado com Deus. E eu achei a história de Baruque uma história linda. Baruque, um homem de Deus, sabe? É aluno do profeta, e a gente vai ver como é que Deus usa esse homem também com grande poder e glória para girar a chave, para mudar a história. A gente precisa compreender isso. Como Deus usa Priscila lá no livro de Atos para mudar a história. Pessoas que a gente talvez não dê tanta ênfase, porque a gente pouco conhece na Bíblia. A Bíblia é muito extensa, a Bíblia é muito vasta, mas a gente vai ver que de Gênesis a Apocalipse, Deus usa muitos personagens, Deus usa muitas pessoas. Aquela menina com Naamã, que fala para Naamã o que custa para ele poder ter como profeta, sabe? Não perder. Como é que Deus usa os pequenos para nos dar sinais que as oportunidades estão sendo colocadas diante de cada um de nós, e que precisamos acordar para ter essa oportunidade diante de Deus e não perder essa oportunidade. Amém? Então a gente está finalizando aqui nessa manhã. Eu falei com meu marido que ia ser só essa mensagem, que a gente só ia ter parte 1 dessa mensagem, que ela não é grande, ela está em 1,5 folha somente. Mas como são muitos personagens bíblicos que a gente tem, e várias experiências de oportunidades que a gente tem diante de Deus, pessoas que realmente seus olhos espirituais foram abertos, pessoas que largaram suas tendas, pessoas que viraram a chave da sua vida, uma nação que compreende, e daquela nação Deus traz uma profecia a esse povo de transformação que a gente não consegue falar em 1 hora, mas eu espero ter conseguido passar pelo menos a primeira parte daquilo que a gente quer mostrar para você, como é grande e como é profundo e tremendo a gente tomar posse das oportunidades que Deus coloca na nossa vida, porque dessas oportunidades Deus pode mudar a história de pessoas, sabe? Deus pode mudar a história de uma nação, Deus pode mudar uma história de uma igreja, Deus pode mudar a história da tua casa, Deus pode mudar a tua história, através de um simples ato da gente prestar atenção dos sinais, sabe? Sair da nossa zona de conforto, tomar atitude, ter discernimento espiritual para o agir de Deus. E aí as coisas começam a clarear. Fala aí, amor, tem mais alguma coisa? Pastor Jorge citou outro versículo também, 1 Samuel 3, versículo 9, que diz: Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. É isso que a gente estava falando aqui. Depois, essa passagem que o pastor Jorge falou, a gente tem lá em 1 Samuel 3, né? De 3 a 10. Depois você lê com calma. 1 Samuel 3, de 3 a 10. E 1 Samuel 3, de 19 a 20. Você lê essas passagens bíblicas com calma. Semana que vem a gente vai estar, vou até marcar aqui, semana que vem a gente vai estar começando desse tópico aqui, tá, querido? 1 Samuel 3, de 3 a 10, e 1 Samuel 3, 19 e 20. A gente vai estar começando desse tópico aqui, porque a gente tem muito para falar. A gente tem que falar sobre Salomão, a gente tem que falar sobre Absalão, a gente vai falar sobre Nadab e Eliú, a gente vai estar falando sobre Coré, ou outros falam Corá, tudo elencando oportunidades. A gente vai estar falando sobre Asaf. Que oportunidade que Deus deu a Asaf? E quando Asaf ministra o louvor no templo da inauguração do templo, a Bíblia vai dizer que aquele templo se encheu de fumaça. E com esse ato, dessa permissão de Asaf fazer essa ministração, Salomão trabalhando naquela construção do templo e Asaf fazendo aquela ministração, a gente vai entrar nessa parte histórica que a Bíblia não relata, mas a gente tem os relatos teológicos e a gente vai estar explicando teologicamente essa parte.
A Bíblia vai dizer que a glória enche o templo. Quando você pega a oportunidade de Deus, a glória de Deus te toma, ela te pega e ela enche o templo. Ela enche, sabe? A Bíblia vai dizer que ela abunda. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas você tem que dar oportunidade, você tem que deixar a graça entrar. Você não pode permanecer com a graça e com o pecado. Você tem que deixar a graça entrar para ela poder superabundar. Tá entendendo? Dá espaço para a graça. E é isso que a gente vai dizer. Quando a glória enche o templo. O que acontece quando a glória de Deus enche o templo? Quando a oportunidade de Deus te enche. Bartimeu deixou de ser um pedinte para virar um cidadão. E você? Você é cidadão do céu. Tá na hora de virar a chave, entendeu? Que Deus abençoe a sua vida. Gláudia Aguiar comentou que a oportunidade é o amor de Deus para o seu povo. Por isso temos que estar atentos às oportunidades. Amém. Que Deus abençoe. Vamos orar? 11 horas, vamos orar, 11 horas. Vamos pedir a graça do Senhor. Deixa eu dar os avisos antes da oração, rapidinho. Hoje, às 16h30, culto com o pastor Tadeu, de louvor e adoração ao nome do Senhor. Culto às 16h30, lá na sede, aí no Rio de Janeiro, Taquara, Avenida dos Mananciais, 995. Se você ainda não se inscreveu para o culto presencial, não perca a oportunidade. Vou pedir a Liliane para estar colocando aqui o número da igreja, o WhatsApp da igreja. Liga para lá para ver se ainda tem vaga. Eu não sei dizer se tem vaga ou se não tem vaga, porque agora, diante dessa situação de pandemia... Já informei uma irmã aqui que ela tinha perguntado se tem vaga, se não tem. Eu passei o número lá da igreja. Da igreja? Então, querida, você que está aí na dúvida se tem vaga, se não tem vaga, entre em contato com o WhatsApp da igreja ou com o Mensage da igreja. Você pode enviar também mensagem para o Mensage da igreja, tá? Para poder saber se tem ou se não tem. Eu não sei quantas vagas são, eu não me recordo qual o limite de pessoas, mas eu sei que seja presencial, vai informar com certeza. Seja presencial ou seja online, Deus vai te abençoar do mesmo jeito. O importante é que você não perca a oportunidade, tá? Não perca a oportunidade também de compartilhar essa lição e as outras lições, chamados para vencer, culto de imersão, Minutos com Deus. Nós estamos também no YouTube. Se você não se inscreveu, quanto é? 0800. Acessa lá a página da igreja, Igreja Batista Nova Jerusalém Taquara, no YouTube. Vai aparecer essa casinha linda, esse símbolo lindo lá da casinha. Você se inscreve. Nós precisamos chegar pelo menos a 1000 inscritos. Ajuda a igreja, por favor. Não perca essa oportunidade. Olha, Deus está abrindo a oportunidade de você fazer parte desse reino e estender, alargar a sua tenda. Não perca essa oportunidade. Clica lá no YouTube. Você que tem seu pedido de oração, que você ainda não conseguiu receber a sua bênção, não desista. Entra também em contato conosco entra em contato no nosso Instagram, entra em contato no nosso Face, entra em contato pelo Message, entra em contato pelo nosso WhatsApp, mas entra em contato conosco, faz o teu pedido de oração, tá? Coloca lá o teu pedido de oração, que a gente está vendo que o nosso pastor, junto com a equipe de oração, Diaconisa Miranilde, uma bênção, ô mulher de Deus, Diaconisa Miranildes, uma bênção. Ela tem a reunião de oração toda quarta-feira no Zoom. É muito importante, participe toda quarta-feira no Zoom, tá? A reunião de oração. Pastora Liliane está lá anotando os pedidos de oração. Entra no WhatsApp da igreja, entra no Message da igreja, faz o seu pedido. Não fica achando assim, eu vou pedir para quê? Vai ser mais um pedido no meio de tantos. Meu amor, no meio de milhões de pessoas, Deus te conhece. O importante é que você passe o seu pedido. Amém? Vamos orar nessa hora, vamos pedir a graça de Deus, vamos pedir a unção de Deus. A gente já se despediu no Insta, já terminou o nosso tempo do Insta, a gente está só com o nosso tempo no Face e a gente vai inclinar nossa cabeça e vai orar, tá bem? Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Muito obrigado por esta manhã, Senhor. Muito obrigado por esta aula, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que temos de dividir com nossos irmãos conhecimento da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque aprendemos uns com os outros. Muito obrigado pelo teu agir, muito obrigado porque tu estás conosco. E muito obrigado porque tu nos dá sinais, ó Deus. Tu nos dá sinais, Senhor, que é tempo de crescimento, e é tempo de mudança, é tempo de posicionamento e tempo de atitude. Muito obrigado, Espírito Santo, por falar com cada um de nós.
Abençoa também o culto de daqui a pouco, às 16h30. Ser com o teu povo, Senhor. Ser com a tua igreja, ó Deus. Abençoa também a bolsa apostólica da igreja, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, pelas contribuições, por aqueles que são fiéis à tua obra. Muito obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós agradecemos a Deus também, a gente acabou de orar, por você que tem contribuído, por você que tem sido parceiro, ajudador da igreja. Os dados bancários da igreja estão aqui. Muito obrigado, continue nos ajudando. A gente ainda tem aluguel para pagar. Não para de ajudar, não. É a nossa oportunidade, é a oportunidade que Deus está colocando a você, de você ajudar o reino e a casa do Senhor. A gente tem aluguel para pagar e a gente agradece muito, mas a igreja agradece muito pela tua fidelidade e pelo teu carinho para com, não para conosco, mas para com a casa do Senhor, para com, sabe, a obra de Deus, porque tudo vem de Deus e tudo é para o Senhor. Amém, querido? E o nosso desafio, tem uma novidade para os irmãos. Eu consegui ficar 2 horas sem murmurar. Eu consegui ficar 2 horas sem murmurar. E não foi dormindo não, mas só foi um dia, tá? Eu não consegui ficar 48 horas ainda. Mas, Carlos Eduardo, não fica rindo de mim, não. Eu não consegui ficar, vou falar a verdade. Nem eu também fiquei. Eu não consegui ficar 48 horas ainda, mas conseguimos ficar 2 horas sem murmurar. Mas também foi louvor direto, essas 2 horas, só louvando e fazendo as coisas dentro de casa e adorando e trabalhando. Amém? Mas que Deus abençoe e vamos continuar nesse desafio. Vamos chegar às 48 horas sem murmurar, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida e até domingo que vem, às 10 horas da manhã. Amém? Que Deus te abençoe.